Boa noite, vou esperar o resto da turma entrar que a gente começa. Pronto, boa noite todo mundo. A sala já está lotada. Boa noite, Não, César. E aí? boa noite. Mas o povo vai chegando. Tá cedo ainda, o povo vai chegando na medida que a gente vai indo. E eu vou começar fazendo meio que uma revisão. Aí é bom porque né, quem chegar não vai ficar tão perdido. Mas vai perder de relembrar algumas coisas. Então vamos seguindo. Opa aí. Esse meu PowerPoint, ele endoidou o cabeção agora de tarde. Ele tá travando. Enfim, depois eu vejo o que é que eu faço. Esse é detalhe. Vamos voltar aqui. Aula passada a gente estava vendo o sociedade, né? Especificamente sociedade limitada. A gente já viu sociedade empresarial, né? A gente começou a ver esse mês passado aquela parte geral e tudo, e a gente começou a ver esse semestre as sociedades empresariais, os tipos dela. Aí a gente teve uma aula que viu sociedade em nome coletivo, comandita simples e viu até sociedade em conta de participação. Aí viu todas as características, os sócios, quem pode ser administrador, quem não pode e tal. E aí, finalmente, a aula passada, a gente começou a ver sociedade limitada, que é, sem a menor sombra de dúvida, a sociedade que mais existe aqui no Brasil, é a mais utilizada. Então, a gente focou nela, né? Lógico. Ela é uma sociedade contratual e os sócios, né, que são sócios dela, têm responsabilidade limitada. Isso é um tanto óbvio, até pelo nome dela, né? Tintim aqui. E a gente começou a ver algumas características, muito relembrando o que a gente viu no semestre passado, porque como são características de sociedade contratual,
Aí a gente relembrou a parte de contrato social, de ter que discriminar os sócios, o nome da sociedade, a participação deles e etc. Né? Do objeto social e por aí vai. Então a gente falou um bocado. Lógico que eu falei que, como nas outras sociedades, as regras da sociedade simples pura se aplicam à sociedade limitada, sendo que de maneira subsidiária. Nas outras sociedades também se aplicam essas regras, mas de forma subsidiária. Ou seja, você primeiro olha na parte do código, né, onde está a sociedade limitada, e caso tenha alguma lacuna ainda, aí você busca preencher essa lacuna na regra da sociedade simples pura. Beleza. Aí também eu falei que é possível para a sociedade limitada que seja aplicada de forma supletiva, não subsidiária, agora de forma supletiva, as regras da sociedade anônima. Que tem que estar presente no contrato social e aí você vai buscar o preenchimento das lacunas lá na sociedade anônima. Enfim, isso aí eu já falei, não vou já ia começar a me empolgar de novo. Vamos focar para frente. Aí, beleza. Aí a gente vem falando sobre essa sociedade, lógico, descrevendo tudo, como eu falei, muito relembrando o que a gente viu semestre passado. Aí a gente acabou, a aula passada, falando sobre os administradores, justamente na nomeação dos administradores, né? Pode ser um, pode ser vários. E eu falei que o administrador, para a sociedade limitada, ele pode ser ou sócio ou um não sócio. Ou seja, você pode escolher uma pessoa que não seja sócia para ser como chama, administrador da sociedade limitada. Parênteses. Isso vale para a Eireli também, viu? A Eireli, ela, vamos dizer assim, ela, eu quero dizer copiou, que é a palavra feia. Feia não, mas é meio sem imaginação. Mas ela se baseou muito na sociedade limitada. Isso não é segredo para ninguém, está na lei e tudo. Então, para a Eireli, mesmo tendo um sócio só, como ela é muito baseada na sociedade limitada, você pode nomear uma pessoa que não seja o sócio, o único sócio, entendeu? Isso eu já vi cair em prova. Porque realmente você pensa, pô, é só o cara lá, não tem ninguém. Então, e ele vai nomear um terceiro? Pode sim, pode sem problema nenhum. Então, voltando para a sociedade limitada, então você pode nomear um sócio e um não sócio. Essa nomeação ela pode acontecer já no contrato social, né? O que é o indicado, vamos dizer assim, pela lei. Mas também pode ser em um momento apartado, que aí você faz o aditivo lá no contrato social, a verbação e tal. Beleza. Mas eu indiquei o seguinte, que para fazer a indicação do administrador, a gente tem que observar o quanto de capital social já foi integralizado. Falando de outro jeito, a gente tem que ver se o capital social já foi integralizado totalmente. Por quê? Porque se ainda falta alguma quantia do capital social para ser integralizado, ou seja, se algum sócio ainda falta contribuir com alguma coisa, então é preciso que a nomeação do administrador seja unânime para os sócios. Todos os sócios têm que concordar com a nomeação. No entanto, se o capital social tiver já integralizado, aí é preciso 3/4 dos sócios, né, com relação ao capital social. Sempre esse 3/4 é contado com relação ao capital social. Ou seja, se um sócio ele tem 50% de cotas, então o voto dele já pesa um bocado. Mas enfim, se tiver 3/4 lá, aí já pode ser nomeado. Se tiver faltando a integralização, então tem que ser unânime. Pronto, beleza. Agora estou recarregado. Isso aí foi o que a gente viu a aula passada, tá? Eu estou fazendo relembrando mesmo. Porque agora a gente vai continuar naquela ideia de um pouco de revisão, mas agora sim já é o ponto onde a gente parou a aula passada e vamos seguir em frente. Então,
falando dos administradores, é lógico que tem que ter um administrador na sociedade, porque sociedade, pessoa jurídica, ela não consegue exprimir a própria vontade, né? Não existe isso. Então precisa de um administrador para representar a sociedade nesse caso. Então, o administrador, quando ele atua, ele age em nome da sociedade. Ou seja, quando ele assina um documento, né, pela sociedade, já estou dizendo a resposta, ele está fazendo isso, mas não em nome próprio. Ele tá representando a sociedade e vinculando ela. Consequentemente, qualquer reclamação, qualquer cobrança que for ser feita, vai ser feita para a sociedade, contra a sociedade, porque não são os sócios, nem o próprio administrador que se vinculou ali, foi a sociedade. E aí vem a pergunta, que aí também, como eu falei, relembrando do semestre passado. Se o administrador agir com excesso de poderes, a sociedade responde ainda pelo ato que foi realizado? E a resposta é sim. Mesmo agindo com excesso de poderes, a sociedade responde pelos atos do administrador. Beleza. Isso aí é revisando, mas é bom refrescar, né? Mas enfim, é essa a moral da história. Pelo menos, Mas não trata de despersonalização não, professor? Da pessoa... não, porque não foi fraude. Despersonalização em caso de fraude. Foi boa pergunta, assim. Mas aí, pronto, pegando o embalo, né? Vamos seguir aí. Existem 3 hipóteses nas quais aí sim o administrador ele responde. Agora, rapidinho, antes de ir para essas 3 hipóteses, eu só quero frisar para vocês o seguinte, que é isso que eu acabei de falar, dessa parte da sociedade responder, mesmo tendo o administrador agido com excesso de poderes. Isso é importante saber por quê. Porque isso é uma regra para a sociedade, para direito empresarial, né? Sociedade de forma geral. Mas não só para a sociedade limitada, mas isso contrasta com a regra geral de pessoa jurídica. Se vocês lembrarem lá atrás, quando vocês estudaram pessoa jurídica, acredito que vocês viram que se o administrador da pessoa jurídica, associação, partido político, entidade religiosa, e etc., se ele agir com excesso de poderes, então a pessoa jurídica não responde. Em contrapartida, né, o oposto, aquele negócio do outro lado da moeda, na sociedade, se o administrador agir com excesso de poderes, a sociedade responde. Esse é o tipo de pergunta que, tipo assim, você pode pegar você na emenda. Outra pergunta que pode cair, que também contrasta com a regra geral, aí tem mais a ver com o empresarial 1, mas quando uma pessoa, né, ela é casada, vamos dizer que eu sou casado, aí eu vou vender um imóvel, eu preciso da autorização do cônjuge, no caso da minha esposa, é a outorga conjugal. Isso aí você já sabe, está batido. Mas se o imóvel for direcionado para atividade empresarial, né, eu não preciso pedir autorização do cônjuge. Entendeu? Ou seja, isso é uma regra do direito empresarial, que aí contrasta com a outra regra do direito civil, e aí isso pode cair em prova porque você termina se embananando. Mas não se embanana mais porque agora eu já dei a resposta. Aí não sou demais. Mas é isso. Vamos voltar então agora. Falando agora da responsabilidade do administrador e da sociedade e tal. Então, eu acabei de dizer que a sociedade responde. Mas existem 3 situações em que a sociedade não vai precisar responder e o administrador pode ser cobrado diretamente. A primeira é quando o limite, né, de poderes, os poderes do administrador, eles estão previstos no contrato social. E esse contrato social está registrado. Ou seja, a sociedade ela é regular, porque ela está na junta comercial lá registrada. A lógica é, se está no contrato social e o contrato social está registrado, então todo mundo tem conhecimento, né? Porque o registro lá na junta dá publicidade àquele ato.
E se um terceiro contratou com o administrador sabendo daquela limitação, então a sociedade não responde. Pronto. Essa é a lógica, é a primeira exceção da regra. A outra exceção é quando, aí muda um pouquinho, mas é quando a sociedade, aí tem um ônus da prova aí para a sociedade ela prova que o terceiro que contratou com o administrador sabia que o administrador estava agindo com excesso de poderes. Pronto. Agora precisa provar. Com o contrato social registrado, não, aí está tranquilo, está tudo lá, beleza. Mas você pode não colocar essa limitação de poder no contrato social, sendo que está uma coisa bem clara. Só que agora fica mais complicado porque é preciso provar que o terceiro contratante sabia da limitação de poderes. Provando isso, então quem responde é o administrador e não a sociedade. Beleza. A terceira hipótese é quando, essa hipótese é até ultrapassada em vários países, mas aqui no Brasil permanece. É quando o objeto que foi contratado pelo administrador não condiz com o objeto social da sociedade. Ou seja, não tem nada a ver com o que a sociedade faz, enfim. Isso fica uma coisa muito nebulosa na Isso não prática, funciona muito porque no mercado de câmbio, não, né? mais ou menos. Mas vou fazer a crítica. Isso a gente viu o semestre passado, eu estou relembrando mesmo. Essa é a chamada teoria ultravires, que como é que chama? Fala justamente isso. Se é uma atividade, né? Se foi o objeto do contrato não condiz muito com o objeto da sociedade, então, aí a lógica é essa. Então, o contratante deveria saber que o administrador não podia realizar aquele contrato. Se ele realizou, então quem se responsabiliza é o administrador e não a sociedade. Beleza. Essa última teoria é alvo de muita crítica. Como eu falei, já é ultrapassada em vários países, mas aqui no Brasil permanece. No entanto, não está livre de críticas. E recebendo muitas críticas e tendo, como o colega acabou de apontar, tendo uma dificuldade de, na prática, a gente saber o que é que pode e o que é que não pode contratar, os tribunais, já há muitos anos, eles vêm fazendo o seguinte: quando vem um caso desse, os tribunais mandam a sociedade se responsabilizar, ou seja, o credor, se ele agir de boa fé, principalmente, lógico, ele vai poder cobrar da sociedade. Aí a sociedade vai ter que pagar, isso segundo os tribunais. Sendo que, posteriormente, caso fique provada essa situação, aí a sociedade pode cobrar em forma regressiva do administrador judicial. Essa é a moral da história. Isso é como eu falei, já é uma medida dos tribunais, né, que vem tentar um pouco driblar esse pensamento. Porque se a gente ficar preocupado, eita, vou poder contratar isso ou não vou? Isso aqui faz parte do objeto, mas pode ou não pode? E pronto, lascou, ninguém anda, ninguém contrata, não tem segurança, entendeu? Trava tudo. E o mundo é dinâmico, você não pode ficar perdendo tanto tempo assim, não, principalmente no ramo empresarial. Aí os tribunais, como eu falei, já faz anos isso, bem anos mesmo, que vem aplicando essa teoria. Essa teoria não, essas medidas. Aí beleza, o que é que eu ia falar? Então, essas três situações. Isso é revisão. Foi por isso que eu parei nesse ponto aula passada, porque eu disse, não, esse é um ponto bom, que revisa bem muito, e agora a gente deslancha para coisa nova. Eu agora vou entrar já num outro slide, que é continuação Sociedade Limitada, continua, mas agora é assunto novo, que a gente não viu aula passada e, vamos dizer assim, ele é um bocado particular para a sociedade limitada. Algumas regras não são gerais, mas um bocado particular para a sociedade limitada. Então, vamos a isso. Uma característica das sociedades, de forma geral agora, é o desenvolvimento de atividade econômica, o intuito lucrativo e a distribuição de resultado lá para os membros da sociedade. A gente viu que deve haver, obviamente, a discriminação
participação dos dos sócios na sociedade. Então, cada sócio vai ter sua participação, sendo que também deve ser discriminada a distribuição dos resultados para esses sócios. Todos os sócios têm direito de participar, seja dos lucros, seja das perdas. E não pode participar só de um e deixar de participar do outro. Não pode. Não pode ter uma cláusula dizendo que o sócio só vai receber os lucros, nas perdas ele não participa. Não, isso não pode. Isso é a chamada cláusula leonina, que exclui o sócio da participação, seja dos lucros ou das perdas, ou de tudo, pior ainda. Essa cláusula é nula, entendeu? Aí, a distribuição dos resultados pode divergir, sem problema nenhum, das cotas dos sócios. Por exemplo, imagina eu sou sócio de uma sociedade e eu tenho 20% das cotas. Só que no contrato social fica dizendo que eu vou participar dos lucros e das perdas em 10%. Ou seja, apesar de eu ter 20% das cotas, eu vou participar só 10%. Não tem nada de errado nisso. Pode haver uma diferença de participação, né? De participação no tocante à distribuição e tudo. Mas o que não pode haver é exclusão. Pronto. Isso não tem problema nenhum. Agora, vamos pensar agora outra coisa. Vamos pensar que eu tenho 20% das cotas, mas o contrato social não fala nada com relação à distribuição dos resultados. E aí, o que é que a gente vai fazer? Aí que a lei ela já preenche essa lacuna. Nesse caso, a lei pega e diz que a participação na distribuição dos resultados ela é proporcional às cotas do sócio. Nesse caso, como eu tinha 20% das cotas, eu vou receber 20% dos lucros e perdas e tudo mais. Tá aí. Eu até fiz a transcrição aqui, vou mandar esse slide. Agora, eu vou mandar para vocês, sendo que eu estou tendo um probleminha com essa bexiga do PowerPoint. Tomara que seja só no meu computador, né? Eu não sei que vocês não recebam o slide, ele travando. Aí agora me deixou chateado. Eu vou chorar um bocado ainda, mas... Enfim, aí eu fiz a transcrição do artigo 1007 do Código Civil, que fala justamente isso que eu acabei de falar. Aí, vou ler aqui só para constar. Aí tem aqui, salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas na proporção das respectivas cotas. Mas aquele cuja contribuição consiste em serviços somente participa dos lucros na proporção da medida da proporção da média do valor das cotas. Pronto, tá aí o artigo. Só que agora tem uma observação a fazer. Essa última parte aqui, eu não sei se vocês se tocaram, mas ela não se aplica para a sociedade limitada. Por quê? Porque para a sociedade limitada não pode haver contribuição em serviço. Sociedade empresária, de forma geral, não existe contribuição em serviço. Isso daqui é uma regra que está para a sociedade simples pura. Mas, como a sociedade simples pura, né, rege muito das sociedades, então isso daqui se aplica também às sociedades empresárias. Só que essa parte final não. Por isso que, quando a gente lê lá, como é que chama, na parte de sociedade limitada, no código, vou parafrasear aqui, aí tem dizendo assim, as regras da sociedade simples pura se aplicam subsidiariamente às regras da sociedade limitada no que couber. Então, essa expressão aqui, no que couber, justamente se aplica aqui. Que naquilo que é incompatível, então, essa parte aí não se aplica. O resto se aplica. Então, vou ler aqui de novo, só para ficar claro. Então, salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas na proporção das respectivas cotas. Pronto. Aí agora não se aplica. Mas aquele cuja contribuição consiste em serviços somente participa dos lucros na proporção da média do valor das cotas. Pronto. Essa parte agora não se aplica. Captaram? Beleza. Detalhe. A gente falando agora de lucro, participação dos lucros, distribuição e tudo mais. Agora vem uma parte bem importante aqui. Importante assim, é uma parte que traz consequências.
Imagina que houve uma distribuição aí de lucros fictícios, né, de alguma coisa ilícita na sociedade, mas houve aí a distribuição, como eu falei, desses lucros fictícios e fraudulentos e tal, para os sócios. Nesse ponto, acontecendo isso, lógico, tudo sendo provado e etc., os sócios respondem solidariamente junto com o administrador. Porque se teve esses lucros fictícios, essa inscrição nos livros da sociedade, tudo, o administrador tem que estar sabendo. Então, isso aí não é... Isso aí é lógico, né? O administrador participou de um jeito ou de outro disso aí. E, obviamente, os sócios também não podem lavar as mãos. Ah, não, foi o administrador. Não, meu amigo. Você vai examinar os livros, você vai fiscalizar a sociedade. E se também vocês receberam dinheiro ilícito, aí não venha dar uma de doido, não, porque a lei pega e diz que você responde solidariamente junto com o administrador. Beleza. Agora vamos lá. Tem esse ponto agora interessante, que é com relação à sociedade limitada, a LTDA. Esse ponto eu acho interessante, por quê? Porque a gente estudou semestre passado a classificação das sociedades. E aí eu vi com vocês a sociedade cujos sócios têm responsabilidade limitada, a sociedade cujos sócios têm responsabilidade ilimitada e a outra que são a responsabilidade mista, né? A gente viu esses tipos de sociedade. Aqui a gente está falando de sociedade limitada. Então, os sócios têm responsabilidade limitada. Só que tem vamos dizer assim, uma observação para fazer nesse ponto. Primeiro, a gente fala responsabilidade limitada. Limitada a quê? Ao valor das cotas? Não. Ao capital social. Só que cada sócio vai contribuir com as suas cotas, né? Isso é lógico. Essa contribuição, essa integralização vai perfazer o capital social. Então, até o capital social está todo integralizado, os sócios vão ser responsáveis pelo capital social. Calma que eu vou explicar direitinho. Vamos supor, eu vou fazer com minhas mãos aqui para vocês captarem. Vamos supor que é uma sociedade, vamos botar 3 sócios, né? Sócio A, B e C. O sócio A, ele integralizou as cotas. Tá, então ele está livre. Ele integralizou as cotas. Está livre sim, ele pagou tudo. O sócio B, ele também integralizou as cotas dele. Beleza. O sócio C, ele ainda está faltando integralizar. Ele, no caso, está faltando ainda pagar 50 mil reais. Isso não não estou dizendo que ele é, como é que chama, inadimplente, não. Isso pode estar tudo dentro do plano. Mas a moral da história é que ainda falta 50 mil reais para ser integralizado no capital social. E esse sócio aqui é quem está devendo, esses 50 mil. Mas agora vem a pergunta. Pergunta assim, vem a situação. Imagina um credor, ele vai cobrar dessa sociedade. O crédito dele é alto. Então, ele vai pegar tudo que ele tem da sociedade. Ou seja, vamos supor que ele vai pegar o capital social todo. O capital social dessa sociedade, vamos dizer que era 200 mil reais. Só que, como a gente viu, ainda está faltando 50 mil reais para receber. Ou seja, em vez de 200 mil, a sociedade tem 150 mil. Aí vem o credor querer cobrar. Aí ele vai cobrar, vai pegar 150 mil. Mas ele tinha direito de receber 200 mil. Aí ele vai cobrar os 50 mil de quem? De A, de B, de C ou de todo mundo? A resposta é de todo mundo. Porque os sócios são solidários pela integralização do capital social. Ou seja, não é porque somente C está devendo que B e A, né, A e B, vão ficar livres. Não. Todos os sócios são solidários pela integralização do capital social. É óbvio que se, por exemplo, A ele está sendo cobrado
ele vai e paga os 50 mil. É óbvio que ele vai poder cobrar de C depois. Mas a moral da história é que ele vai ter que pagar. Ele, seja A, seja B, C também, né? Você tem que pagar de todo jeito. Então, esse é o recado que é importante, porque isso é para a sociedade limitada. Essa regra da sociedade limitada. Isso se aplica de tabela para a sociedade em comandita simples, no tocante ao sócio comanditário. Mas foquem agora na sociedade limitada, que é assim que acontece. Ou seja, os sócios são responsáveis solidariamente pela integralização do capital social. Vocês vão ouvir muito essa frase. Aí é importante que vocês saibam o que ela quer dizer, que foi esse que eu acabei de falar. Agora, fazer um parênteses, uma comparação rápida, que isso difere da sociedade anônima. Sociedade anônima é outra sociedade, né, no sociedade empresária, cujos sócios também têm responsabilidade limitada. Só que diferente da sociedade limitada, na sociedade anônima, cada sócio só é responsável por sua cota. Então, nesse caso aqui, A integralizou, B integralizou, C falta pagar 50 mil. Então, se no final das contas a sociedade tiver que pagar e tiver faltando 50 mil, só C vai poder ser cobrado. A e B já estão livres, porque eles já integralizaram as cotas dele. Isso vai para a sociedade anônima. Por isso que, de certa forma, a gente pode dizer, isso sou eu que falo, que a sociedade anônima ela é mais limitada do que a sociedade limitada. Mas isso a gente também vai falar mais na sociedade, ou quando a gente for estudar a sociedade anônima. Eu quero que hoje vocês foquem nessa solidariedade da integralização do capital social. Porque ela é importante. Isso é fácil, mas cai muito nas provas. Até caía mais, mas eu acho uma questão fácil. Enfim, isso é importante. Não se esqueçam que os sócios, para serem cobrados, mesmo nesse caso aqui, que está faltando a integralização do capital social, é preciso que a sociedade responda primeiro, porque os sócios respondem subsidiariamente, entendeu? E aí só ia chegar nos sócios caso a sociedade não conseguisse pagar e ainda tivesse capital social para ser integralizado. Por quê? Porque imagina nessa situação, A integralizou as cotas, B integralizou as cotas e C integralizou as cotas. Ou seja, está todo mundo com as cotas integralizadas, consequentemente o capital social está todo formado. Aí vem aquele credor, cobra da sociedade, a sociedade paga ele tudo, a sociedade não vai nem mais existir mais, só que ainda falta dinheiro para o credor receber. Aí a pergunta é, o credor vai poder cobrar dos sócios? A resposta é não. Porque a responsabilidade dos sócios ela é limitada ao capital social. Aí vocês perguntam, e desconsideração da pessoa jurídica? Só acontece se tiver fraude. Se não houve fraude, o sócio não, o credor vai ficar no prejuízo. Essa é a moral da história. Por isso que sociedade limitada, por essas e outras, né, é a sociedade mais utilizada no Brasil, porque todo mundo quer, né, separar o patrimônio, proteger o patrimônio próprio. Já falei. Falei também. Aí, um tópico aqui é a alteração do contrato do capital social. De forma geral, é lógico que o contrato social ele pode ser alterado, né? Isso é óbvio. Só basta sair um sócio ou entrar um sócio novo, que aí vai ter que alterar o contrato social. E aí, pode aumentar o capital social, né? Pode haver uma alteração no capital social, no contrato social, de certa forma. Aí sim, pode haver. Mas para que haja uma alteração, é preciso um quórum. É preciso que 3/4 dos sócios autorizem essa alteração. Então, vai ter que ser convocada uma assembleia para que aí seja votada a alteração no contrato social. E aí, logicamente, vai com a assembleia e faz a alteração.
Beleza. E a alteração, isso é óbvio, eu não estou nem comentando, mas é óbvio que vai ter que ir para a junta comercial para fazer essa alteração. Você faz a assembleia, obtém lá o quórum respectivo, depois vai para a junta e faz a alteração. O administrador, vamos pensar agora o seguinte, que na sociedade, de certa forma, no decorrer do caminho dela, né, nas atividades e tudo mais, o administrador vai ter que tomar algumas decisões, né? E ele vai ter, às vezes, que tomar rápido essas decisões. No entanto, existem certas decisões que são mais complexas e que geram consequências graves para a sociedade. E aí tem alguma diferença de tratamento que a lei fez para justamente esses tipos de decisões, ou seja, as mais simples e as mais complexas. Para decisões mais simples, corriqueiras e etc., aí o administrador pode unilateralmente tomar essas decisões. Atenção, eu estou usando o singular administrador, mas você pode nomear mais de um administrador, viu? Sem problema nenhum. De todo jeito, é só uma observação. Aí, então, o administrador pode tomar decisões corriqueiras. Coisa básica que o pessoal pode até rir, mas não. Comprar papel higiênico no supermercado, sei lá, comprar água para abastecer o botijão de gás, esse tipo de coisa. Também estou simplificando que só, né? O administrador faz mais do que isso. Só que existem aí outras decisões que não, que aí precisam ser tomadas por um órgão colegiado, ou seja, por, como é que chama? Pelos sócios, né? No órgão que colhe aí a votação deles e tudo mais. E que órgão é esse? É a Assembleia. Essa é a regra, né? Via de regra, na Assembleia vai haver a votação para que sejam tomadas decisões aí, concernentes aí à sociedade. A Assembleia, na verdade, ela pode tomar todas as decisões, inclusive essas corriqueiras. Só que, por praticidade, então deixa o administrador tomando essas decisões de forma unilateral mesmo. E as assembleias são convocadas para decisões mais impactantes. Imagina só que tem uma proposta de incorporação da sociedade, ou seja, vamos pensar assim, uma sociedade grande quer incorporar a sociedade menor para todo mundo virar essa sociedade grande. Mais ou menos o que aconteceu, mais ou menos não, o que aconteceu com o Walmart, né, e o Hiper Bom Preço. O Walmart foi e incorporou o Hiper Bom Preço. Então a gente não pode deixar o administrador sozinho tomar uma decisão dessa. E aí vai ter que ser convocada a assembleia para que os sócios deliberem sobre o assunto e tomem a decisão, e etc. Esse banco faculdade pequena, assim, que veio uma frase aqui, aí eu li, mas está faltando. Foi essa a pergunta? Eu fiquei sem entender a pergunta. Enfim, digite aí sem problema. E eu vou. Perdão, professor. É que estava digitando e acabou saindo pela metade. Não, porque tem umas faculdades pequenas também que aderem a esses blocos internacionais. Cabe nesse mesmo modelo ou não? Faculdade, como assim? Faculdade de. Na faculdade de ensino mesmo superior, que tipo foram comprado por um bloco Sim. educacional grande. Porque eu estava pensando em faculdade como permissão. Tipo assim, eu tenho a faculdade de fazer isso ou aquilo. Como é que chama? Olha, pode ser sim, né? No caso aí de uma incorporação. Porque eu não quero dizer, porque eu não sei especificamente, entendeu? Eu não olhei os papéis. Mas tudo me parece que sim, que houve uma incorporação. Que vem aqueles grupos maiores, justamente internacionais, chega e diz, pronto, agora vocês vão fazer parte do meu grupo. Então, isso pode ser uma incorporação? Pode sim, pronto, simplificando. Tem tudo para ser, entendeu? Eu não quero dizer categoricamente porque eu não olhei os papéis, mas tudo leva a crer que sim. Então, beleza. Eu estava falando foi muito dos sócios, da Assembleia, desculpa. Mas agora eu vou fazer uma observação que ela se aplica aí para a sociedade limitada. A lei permite que
Se a sociedade ela tiver até 10 sócios, em vez de assembleia, as decisões, né, podem ser através de reunião. Reunião é o nome técnico, não é aquele negócio, não, vamos fazer uma reunião, não sei o quê. Não, 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 não. É o nome técnico de um evento, não, de um órgão da sociedade, nesse caso aqui, sociedade limitada. Do mesmo jeito que a Assembleia também é um órgão, essa reunião também seria. Só que essa reunião só poderia acontecer em sociedades limitadas com até 10 sócios. Se tiver 11, aí já não pode, tem que se convocar uma assembleia. Aí você diz, mas que história é essa? Qual é a diferença de um e de outro? Eu digo, tem diferença, lógico. A primeira é que a reunião, ela, como é que chama? Ela é mais informal. Informal no sentido que o contrato social, ele pode reger as regras da reunião. Então, é possível que os sócios, no contrato social, estabeleçam aí como a reunião poderá ocorrer e tudo mais. Assembleia não. Assembleia, a lei é que diz. E ela é muito mais rigorosa, no sentido de formalidade e tudo mais. Então, a lei é que determina como a assembleia tem que ocorrer e etc. A reunião, como eu falei, aí já tem um espaço maior dos sócios poderem estabelecer as regras e tudo mais. Tá aí. Isso é também uma particularidade da sociedade limitada. Parênteses, eu já vi, não é frequente não, mas eu já vi questão falando negócio de reunião. Porque lógico que a gente usa reunião no mundo normal a todo momento, né? A gente usa reunião de amigos, reunião de trabalho, não sei o quê. Mas, tecnicamente, aí a reunião na sociedade limitada é um órgão deliberativo para tratar de certas coisas, mas só com 10 membros. Se a sociedade tiver 10 membros. Professor, uma pergunta Tá. sobre essa reunião. Ele tá certo, ele é deliberativo, mas necessariamente precisa ter voto de maioria como rege as regras da Assembleia ou não? Vai ter que ter o voto, sim, da maioria. Como é que chama? Mas não pelas regras da Assembleia. Como é que chama? Na lei existe até quórum para quórum de votação para determinados assuntos, entendeu? Na Assembleia. Ou seja, para fazer incorporação tem que ter o quórum tal, para fazer inclusão, aumentar o capital social tem que ter o quórum tal, enfim, a lei estabelece isso. No entanto, para a reunião você é possível estabelecer lá um quórum diferenciado, entendeu? Mas sim vai ter que ter a maioria, a maioria das pessoas que estão lá. Aproveitando que está falando de maioria, antes de falar de maioria, que eu olhei aqui um tópico, antes de entrar nessa parte, que eu ia falar agora do negócio de quórum e tudo. Mas, tanto na reunião, imagine só, é bem lógica essa colocação que eu vou fazer. Porque tanto na reunião quanto na assembleia, a gente vai votar para saber quem diverge, quem concorda, e etc e tal. No entanto, se os sócios conseguirem um documento escrito com a assinatura de todos os sócios concordando com determinada medida, então, seja a reunião, seja a assembleia, estão dispensadas. Aí é lógico, né? Porque se todo mundo já está concordando, assinando e dizendo, não, isso aqui eu concordo, tá aqui, assinou todo mundo, para que ter, tá entendendo? Para que ter assembleia ou reunião? Já está lá. Então, esse é um ponto também interessante, foi isso que eu vi aqui, aí eu não queria deixar passar. Mas é lógico, isso, sendo que vale a pena dizer, tem que ser unânime. Não pode, não, um sócio discordou, não. Então vamos fazer assembleia, vamos lá, ou reunião, se for o caso. Então tem que ir lá. Como é que chama? Na votação, aí acho que talvez eu pego o embalo um pouquinho da pergunta do colega aí. Se na votação, seja da assembleia ou da reunião, vamos pensar em assembleia, para usar a regra como exemplo. Se na votação na assembleia, lógico, houve a votação e decidiu-se pela maioria dos votos determinada posição,
essa posição que foi aprovada pela Assembleia, por maioria de votos, vincula todo mundo, né? Porque, como eu falei, ela vinculou a sociedade. Então, os sócios todos vão ter que... Não é assim, não, eu votei contra, então eu não vou fazer isso não. Não, isso não pode, meu amigo. A Assembleia votou, entendeu? Vinculou aí todo mundo àquela decisão. Esse o ponto também que está aqui, mas como é que chama? É um tanto óbvio também, mas é bom deixar claro. No entanto, aí também para não deixar, como é que chama, em branco, se a decisão tomada é contra a lei ou contra até o contrato social, então os sócios respondem ilimitadamente. Entendeu? Tá aqui o artigo 1080. Eu vou ler para vocês. As deliberações infringentes do contrato social ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram. E aqui eu quero fazer uma observação. E é nessa hora que vai o recado que, se você discorda, fale. Por quê? Se você, como é que chama, viu falcatrua, você tá na Assembleia, aí viu falcatrua, eu digo, ih, rapaz, a galera tá votando aí, tá aprovando como é que chama, um repasse aí de dinheiro, que isso é safadeza. Se você discorda, fale. Mesmo que você vá perder na votação. Tipo assim, só vai eu discordar. Que se dane. E faça consignar na ata da Assembleia. Porque senão você vai responder ilimitadamente por essa coisa ilegal, né? Por esse ato ilegal. Então tá aí. É meio que não é quem cala consente, vai mais além. Quem cala tá lascado. Foi mal, eu não resisto. Mas não deixem, não fiquem calados se vocês discordam aí de alguma coisa, como é que chama? Que está sendo apresentada, porque senão você vai responder, como eu falei, ilimitadamente. Eu transcrevi aqui no slide para vocês o artigo 1073, que fala como vai acontecer a convocação para a Assembleia. É só ver o artigo que tem que, como é que chama? Tem que chamar os sócios, tem que publicar aquela coisa toda. É só ler o artigo, não vou nem comentar. Já que eu estou falando, eu vou ler o artigo, é melhor. Mas é bem autoexplicativo, bem direto, não tem muito o que comentar. Então vamos lá. A reunião ou a assembleia também podem ser convocadas aí por sócio quando os administradores... me lembrei agora de um detalhe para falar. Rapidinho, alguém escreveu e não li. Tem um rito, como sempre. Tem que publicar para chamar, não sei o quê. Mas não é nem isso que eu transcrevi aqui. Eu estava já pensando lá na frente. Mas eu estou falando aqui de convocação da Assembleia. Quem é que pode convocar? Então, é óbvio que o administrador ele pode convocar a Assembleia, né? Isso é óbvio. Mas agora imagine que você, sócio, você vê uma situação que precisa de Assembleia. Só que o administrador não está convocando. Aí você se arreta com ele, né? Mas aí você pode convocar sim. Então, vou ler aqui o artigo para que vocês saibam aí quem pode convocar a Assembleia. Então, a reunião ou a Assembleia podem também ser convocadas, inciso primeiro, por sócio, quando os administradores retardarem a convocação por mais de 60 dias, nos casos previstos em lei ou no contrato, ou por titulares de mais de 1/5 do capital, quando não atendido, no prazo de 8 dias, pedido de convocação fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas. Inciso segundo, pelo Conselho Fiscal, se houver, nos casos a que se refere o inciso 5º do artigo 1069. Então, administrador, lógico, o sócio ele pode, contanto que o administrador não tenha convocado pelo prazo de 60 dias, como aqui está dizendo, ou quem tem 1/5 do capital social, aí ele pode convocar a Assembleia. Se no prazo de 8 dias, depois de um pedido formalizado lá por ele,
se após esse prazo de 8 dias não for convocada a Assembleia. Enfim, está tudo aqui no artigo 1073. É só para vocês saberem quem pode armar o barraco. Não, atenção, essa Assembleia não é para haver discussão, não. Ao contrário, é para chegar a um denominador comum. Aí vem o rito que o colega falou aqui. Eu acho que isso é bom até vocês se acostumarem com essa, como é que chama? Essa expressão de primeira convocação e segunda convocação, porque isso se aplica tanto para assembleia em sociedades, quanto para falência, quando for acontecer, por exemplo, uma Assembleia Geral de Credores. Existe a primeira convocação, isso, lógico, a regra é diferente. A gente está falando agora de sociedade. Então, para a sociedade, especificamente para a sociedade limitada, na primeira convocação, ou seja, você vai estabelecer uma assembleia, foi para ser convocada, tal. Você estabelece o dia, a gente está dia 11, dia 15. No dia 15 de setembro vai ser a assembleia. Essa é a primeira convocação, dia 15 às 10 horas da manhã. Para ser instaurada essa assembleia, na primeira convocação, é preciso ter 3/4, no mínimo 3/4 do capital social. Ou seja, é preciso ter sócios que perfazem 3/4 do capital social. Se não chegar nesse quórum, nessa primeira convocação, não se instaura a Assembleia. E aí tem uma segunda convocação. Por isso que o edital que faz a convocação da Assembleia já estabelece a data da primeira convocação e da segunda convocação. Muitas vezes pode ser até no mesmo dia, tipo assim, 10 horas é a primeira convocação, 11 horas é a segunda. Porque 10 horas, se tiver 3/4, começa. Se não, espera até 11 e aí na segunda convocação, com quem tiver, faz. Não, porque não tem quórum mínimo. A moral é esse. É qualquer número para a segunda convocação. Beleza. Isso se aplica para como é que chama? Assembleia Geral de Credores, quando vocês forem em falência lá no outro semestre. Tem a primeira convocação, aí às vezes não dá, não tem credores suficiente para fazer a primeira convocação. Aí marca já uma outra data, aí tem que ser uma outra data, não pode ser no mesmo dia não. E como é que chama? Mas já tem a data da segunda convocação. Uma parte interessante aqui, essa parte é boa, mas agora eu vou fazer uma sociedade com vocês. Então vamos lá. Chegou mais gente. Mas vou usar quem está aqui na minha tela inicial. Tem eu, Roger, Wagner e Érica. Então nós 4. Eu, Roger, Wagner e Érica. Nós 4 somos sócios de uma sociedade limitada. Aí vai haver uma assembleia. A assembleia vai ser dia 15. Vamos supor que agora, vamos supor que Roger está viajando, vai estar viajando dia 15. Ele vai estar vai estar em Porto de Galinha, que não deu ninguém no fim de semana. Tô brincando. Mas vamos lá. Né? Mas vamos dizer que Roger vai estar viajando. Ele não vai poder ir para a Assembleia, mas ele quer participar da Assembleia, porque ele, meu irmão, ali vai votar uns negócios que eu quero participar. Aí o que é que ele faz? Ele faz uma procuração e dá para mim, e eu vou representar ele. Ou seja, quando eu votar, eu vou votar no meu nome, mas eu também vou votar no nome de Roger. Eu digo, olha, em meu nome eu voto isso, no nome de Roger eu voto aquilo, ou, entendeu? Vocês captaram aí a moral da história. Isso é possível, não tem problema nenhum. Você pode entregar uma, e não precisa nem ser sócio, viu? Atenção. Ele pode até nomear um terceiro, dar lá a procuração, um contrato de mandato, né, procuração, e o cabo vai lá na Assembleia votar em nome dele. Mas vamos supor que eu sócio também, vou lá receber a procuração em nome dele e vou votar também representando ele. Só que aí tem um problema. A lei proíbe que o sócio vote em deliberações que vão contra o interesse dele. Ou seja, imagina que tem uma deliberação que eu vou perder dinheiro.
Eu digo, meu irmão, vou me lascar. Então, como é que chama? A lei pega, eu nem contra o interesse dele, desculpa, em que ele é muito interessado nessa deliberação. Então, porque a gente perdendo dinheiro é mais fácil se você ser simpático. Então, vamos pensar ao contrário. Vai ter uma deliberação na qual, se ela aprovar, eu vou ganhar muito dinheiro. Os outros vão se lascar, mas eu vou ganhar dinheiro. Né? Vamos supor que seja assim. A lei proíbe de que eu vote nessa deliberação, porque, obviamente, aí meu interesse é muito grande nela. Como eu estou representando o Roger, aí vocês podem dizer, eita, então lascou, porque ele vai usar o voto de Roger, né? Porque ele vai estar votando em nome de Roger para aprovar essa medida aí que vai beneficiar ele. Pois é, a lei prevendo isso também, ela proíbe, no caso de mim, de que eu vote até em nome do outro que me deu a procuração. Ou seja, eu não vou poder votar nessa deliberação porque vai me favorecer e não vou poder votar em nome de Roger porque eu vou terminar me favorecendo. Entendeu? Então isso é interessante. O que mais? Que tá na não vou falar muito não. A parte do direito de recesso, de retirada do sócio. Não vou falar. Já comecei. O sócio ele tem direito de retirada. Ou seja, se de repente tiver uma alteração no contrato social, uma incorporação ou uma fusão que ele não concorda, ele diz, meu irmão, não concordo com isso aqui vai contra meus princípios, não sei o quê, não quero participar dessa bexiga. Então, a lei permite que ele se retire da sociedade. Entendeu? Esse direito de retirada, ele pode ser feito 30 dias após ser deliberada aí essa reunião e etc, que foi contra, né, o que ele queria e tudo mais. Então, aí ele pode, é o direito de retirada. Lembre-se desse nome, direito de retirada, que vocês podem ver por aí, talvez, é esse direito. E quando o sócio discorda completamente de uma situação, aí ele pode sair. Só um parênteses também. A lei também permite que você saia de uma sociedade, mesmo que você não queira, mesmo que você queira, desculpa. Tipo assim, vou falar de outro jeito. Ninguém é obrigado a permanecer numa sociedade sem querer. Isso aí não existe. Você não pode permanecer num negócio se você não quer. É lógico. Óbvio que, dependendo da situação, pode ter consequências por quebra de contrato. Isso dependendo da situação. Mas você tem sim esse direito de retirada. E aqui é um exemplo dele. Se você discorda de uma medida que vai ser tomada, né, que foi deliberada, então você pede para sair. Se, como é que chama? O administrador fala de outro jeito. O administrador, ele obrigatoriamente, ele tem que apresentar anualmente as contas da sociedade. Isso é uma assembleia que vai ter que ter anualmente. Podem ter várias assembleias para ser convocadas dependendo da situação e tudo mais. Mas uma que acontece anualmente, com certeza, é essa, que tem a apresentação das contas e a prestação de contas também do administrador para os sócios. Nessa assembleia, os sócios vão olhar as contas da sociedade e aí aprovam ou não aprovam. Se houver unanimidade na aprovação das contas da sociedade, o administrador ele não fica mais responsável por essas contas. Vamos supor que houve uma falcatrua, mas todo mundo concordou com as contas apresentadas pelo administrador. O administrador nessa hora fica, não vou dizer irresponsável não, porque pega mal, mas ele fica sem responder por aquelas contas. E aí os sócios vão responder agora pela, como é que chama? Pela falcatrua, né? Pelo erro, como é que chama? Nas contas. Beleza. Agora vamos pegar um outro ponto.
que também é puxando, resgatando algumas coisas que a gente viu semestre passado. Semestre passado a gente viu tipos de sociedade com relação à possibilidade de um terceiro ingressar na sociedade. Então, a gente tem a chamada sociedade de pessoa e, por outro, a gente tem a sociedade de capital. Na sociedade de pessoa, para um terceiro ingressar na sociedade, é preciso ter a aprovação de todos os sócios. Na de capital, não. Aí você só basta comprar as cotas e acabou. Morreu o boi. A gente viu isso aí. Aí, ano passado, semestre passado mesmo, a gente viu o seguinte, que se a sociedade ela é contratual, que é esse o caso, a sociedade limitada, o contrato social pode determinar se ela vai ser de pessoa ou se ela vai ser de capital. Então, para a sociedade limitada, os sócios eles podem escolher se a sociedade vai ser de pessoa ou de capital. Beleza. Mas a dúvida vem, e se os sócios terminarem sem dizer nada? A sociedade vai ser encarada como de pessoa ou de capital? E aí a lei responde essa lacuna. Ela diz que para a sociedade limitada, caso não haja, né, uma posição dos sócios nesse ponto, a sociedade limitada vai adquirir um caráter mais personalístico, vai ser considerada sociedade de pessoa. Isso para poder proteger os sócios. É aquela história, no silêncio, a lei vai tentar proteger os sócios. E aí uma forma de proteger os sócios é considerar a sociedade como sendo de pessoa. Tá aí. Que doce, eu gosto. Professor, Diga. e a abertura de sociedade de pessoa, a abertura do capital, no caso, para ser sociedade de capital, o rito necessário a gente vai estudar ou só a parte teórica Vai. mesmo? Agora, abertura de capital é para sociedade anônima. Aí eu vou falar sobre isso, sendo que Abertura não, é a mudança da natureza da sociedade. foi mal. Então, pronto, mas deixa eu só terminar então, mas vou pegar aí o recado que você passou. Como é que chama? A abertura de capital acontece na sociedade anônima. A gente vai ver isso, eu vou mencionar isso. Lógico que a gente não vai ver todos os detalhes, mas a gente vai ver isso. Aí agora, o que o colega perguntou, pelo visto, foi a transformação de uma sociedade limitada para uma sociedade anônima, por exemplo. É isso aí. Pronto. O nome disso é transformação. A gente não vai estudar especificamente isso no tocante quem não vai estudar todos os procedimentos. Mas já adianta você que isso é possível. Você pode fazer a mudança para qualquer tipo de sociedade, inclusive de Eireli para sociedade. O nome também é transformação, entendeu? Se você é uma sociedade limitada e você vai aumentar um sócio, não houve transformação nenhuma, você só fez uma alteração de contrato social. Mas se você alterou a natureza como é que chama, da sociedade, deixou de ser limitada para passar para anônima, ou ao contrário, tanto faz, porque já existem situações em que a sociedade deixa de ser anônima para virar limitada, a operação é a transformação. Aí, para satisfazer a curiosidade de vocês podem ver até no site da JUSEP, acredito que tem orientações lá bem procedimentais para fazer isso, entendeu? Mas só eu quero deixar para vocês que o nome dessa operação é transformação. E é possível sim. Beleza. O que mais? Então a gente acabou de ver, acho que a gente está no último tópico aqui. Deixa eu ver só um detalhe. Não, ainda tem um. Estou no penúltimo tópico. Mas falta pouco. Beleza. Cadê? Vamos lá, voltar à concentração. Sim, a gente acabou de ver a parte de assembleia e etc. E da natureza da sociedade, se ela é de capital ou se ela é
personalista, ou pessoal, desculpa, de pessoa. No caso agora, a gente vai ver um órgão que ele é facultativo para a sociedade limitada. Ou seja, você pode incorporar ele, você pode criar ele para a sociedade limitada ou não. Ele é facultativo. E aí eu vou querer fazer uma diferenciação, já prevendo para o futuro para vocês. Esse órgão é o Conselho Fiscal. Nem sempre a sociedade limitada, ela adota um conselho fiscal. Mas é possível sim, é óbvio. Isso tem que estar no contrato social. E os membros do conselho fiscal, eles vão ser eleitos também pelos sócios. No entanto, aqui a lei até ela exigiu uma imparcialidade com relação aos membros que compõem aí o conselho fiscal. E aí existe como é que chama? Uma enumeração de pessoas que não podem ser membros desse conselho. Vou ler aqui. Aí tem uma parte aqui que são os inelegíveis do artigo 1111, parágrafo 1º do Código Civil. Já vou ver isso. Aí tem os membros dos demais órgãos da sociedade ou de outra por ela controlada. Ou seja, imagina eu sou membro de um órgão da sociedade. Aí o sócio pega e me coloca lá dentro, no Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal tem por natureza fiscalizar, né, a situação da sociedade. Só que aí imagina eu pego uma operação que meu órgão, que eu trabalho, fez, sendo que vamos dizer assim, não está muito boa. Sendo que eu também sou membro do Conselho Fiscal. Aí eu não quero prejudicar meu órgão. Estão vendo aí o conflito de interesses? É isso que a lei não permite. Por isso que a pessoa que é membro não existe. A pessoa que é membro de um órgão do conselho, de qualquer outro órgão da sociedade, ela não pode ser membro do Conselho Fiscal. E ainda vai mais além. Se existe, vamos dizer assim, vocês sabem que a sociedade ela pode ser sócia de outra sociedade. Isso não tem impedimento nenhum. Mas agora vamos supor o seguinte. Eu fui eleito membro dessa sociedade. Vamos botar uma sociedade aqui. Sendo que eu também sou membro de um órgão de outra sociedade que é controlada por essa. Então, estão vendo também o conflito de interesse, de certa forma, né? Porque eu não vou poder prejudicar porque eu vou estar naquele jogo, meu irmão. Então, eu também não vou poder ser nomeado membro do Conselho Fiscal. Então, isso é para preservar a imparcialidade. Se eu for empregado da sociedade ou dos administradores, eu também não vou poder ser membro do Conselho Fiscal. Ou, aqui está dizendo, cônjuge ou parente dos administradores até 3º grau. Tá aí. É lógico, né? Imagina, eu sou cônjuge de uma administradora lá, de uma sociedade. Aí me colocam no Conselho Fiscal. Eu não vou prejudicar nunca. No caso, eu vou, né? Porque a minha ética fala mais de tudo. Mas eu sou exceção. O pior é que sou muito certinho mesmo. Mas eu, de todo jeito, estou brincando aqui. Mas estão vendo aí, tem conflito de interesse e tal. E como é que chama? A lei proíbe. A lei proíbe de, como é que chama? Dessas pessoas serem membro do Conselho Fiscal. Agora, o que eu quero trazer é o seguinte. A gente está falando de Conselho Fiscal. E eu frisei logo antes que o Conselho Fiscal ele é facultativo para a sociedade limitada. Ou seja, eu posso ou não posso incorporar, posso ou não posso criar um Conselho Fiscal. Beleza, tranquilo. Só que eu quero preparar vocês para quando a gente for ver sociedade anônima. Porque na sociedade anônima, a regra é que a norma estabelece que o Conselho Fiscal é obrigatório. Então, enquanto na sociedade limitada o Conselho Fiscal ele é facultativo, a criação dele, na sociedade anônima ele é obrigatório.
Só que, mesmo ele existindo, aí a sociedade anônima, ela tem a faculdade de utilizar ele ou não. Isso confunde, porque é lógico que as duas sociedades das que a gente vai ver aqui, né, que mais existem no Brasil, sociedade anônima e sociedade limitada, sem dúvida. Aí a gente se apega às regras dessas, porque são as mais usuais e tal. E aí, com relação ao Conselho Fiscal, que é um órgão para atividades bem semelhantes, existe diferença. Então, enquanto para a sociedade limitada o órgão é facultativo, para a sociedade anônima ele é obrigatório. Vamos começar assim. Quando chegar lá em sociedade anônima, aí eu repito isso e acrescento mais algumas coisas. Falando aqui que os membros do Conselho Fiscal vão receber uma remuneração fixa, né? Tudo vai estar lá aprovado e tudo. A lei também ela garante que o órgão, que o Conselho Fiscal seja um órgão heterogêneo. O que é que eu quero dizer com isso? É que o sócio minoritário ele pode participar sim, pode eleger um membro do Conselho Fiscal. Permitindo aí que haja participação de todos os sócios e tudo mais. Beleza. Aí agora vamos para o último tópico. Vamos pensar agora na exclusão do sócio. Porque eu vi que o sócio pode sair. Né? Isso é tranquilo. Aí é vontade de cada um. Eu quero sair. Mas a outra situação é me tirarem da sociedade. Então pode haver exclusão de um sócio. E aí vocês podem pensar, pode sim, eu entro na justiça, digo que o cabo roubou e não sei o quê. Se levar para o judiciário, o juiz pode determinar até a expulsão do sócio e tudo mais. Mas o ponto que eu quero trazer é a expulsão extrajudicial do sócio. Será que é possível eu expulsar um sócio de forma extrajudicial? E a resposta é sim. No caso de sociedade limitada, é possível que o sócio ele seja expulso de forma extrajudicial. Mas, para que isso ocorra, é preciso preencher alguns requisitos. O primeiro deles é que a expulsão extrajudicial do sócio ela esteja presente no contrato social. Se não tiver presente no contrato social, então tem que ser por via judicial. Caso esteja presente essa possibilidade, então o sócio ele pode sim ser expulso da sociedade. Um requisito. Agora vamos para o outro. O outro requisito é que esse sócio ele seja minoritário, porque ele tem que ter menos de 50% do capital social. Então, lógico que um sócio majoritário ele não vai poder ser expulso extrajudicialmente, mesmo que isso esteja no contrato social, porque é preciso o voto da maioria. E como é que chama? E se o sócio é majoritário, ele diz, não quer sair não. Acabou. Aí pronto, morreu o boi. Mas no caso aqui, então, dois requisitos. Tem que estar presente no contrato social e o sócio tem que ser minoritário. Tendo essa situação, é óbvio que também não pode ser a bel prazer. Tipo assim, não, eu quero expulsar hoje o caba. Não, não pode. Ele tem que ter cometido alguma infração relevante. E que, de preferência, essas infrações já estejam previstas também no contrato social. Ou seja, o caba fez isso, aí pode haver expulsão. Entendeu? Então, tá aí, tem procedimento. Lógico que vai ter que ser levado para a Assembleia para adquirir o voto, ser deliberado e tudo mais. Beleza. Já falei e já falei. Então pronto, meus caros. Tá aí o slide de hoje, Agente Detonation. Eu vou mandar esse slide para vocês hoje. Vou ver se eu mando hoje ainda. Agora eu vou tentar resolver a bronca com o meu. Como é que chama? PowerPoint, pô. Tá travando. Mas é isso. Alguma dúvida?
Que droga. Esse negócio do meu PowerPoint me deixou arretado. Pô. E foi hoje de tarde. Porque hoje de manhã eu dei aula e fiquei com o PowerPoint ligado, passando os slides sem problema nenhum. Aí de tarde, quando eu fui ligar aqui para ver outras coisas, aí de repente ele travava. Aí eu digo, oxe, meu irmão, que negócio estranho, não sei o quê. Aí reiniciei o computador, porque às vezes, por mágica, essa coisa acontece. Não, continuou travando. Aí, enfim, essas coisas acaba respira fundo. No meu caso, eu tomo um café, porque senão eu quebro essa. Eu sou paciente, gente. Enfim, é isso, pronto, é isso. Eu não vou falar muito. O slide de hoje foi, de certa forma, curto, mas são alguns detalhes, sim, que a gente viu e eu expliquei e tal. Mas aí a gente também revisa a aula que vem. E eu vou sempre fazendo isso. Eu fico revisando e adiantando para que aí a gente saia acompanhando tudinho sem bronca. O calendário de provas da gente já saiu? Não, eu não estou sabendo ainda. Eu vou Eu dar não uma faço a olhada, mínima ideia de como funciona isso de ter prova em EAD. mas não foi aluno da gente no semestre passado. Não foi não. Tava com o curso trancado. É essa. Porque é tranquilo demais. Eu não sei É? dizer, eu não sei dizer qual vai ser exatamente o procedimento esse semestre. Ou seja, semestre passado, eu até expliquei isso na primeira aula, que teve dois procedimentos. Na P1, eu enviei as perguntas, vocês me enviaram as respostas. Isso foi com todos os professores. Na P2, na P2 e PS, aí foi adotado um outro procedimento, foi o Google Forms. Esse foi mais, acredito que teve mais aceitação. Facilitou tanto para mim que eu digo professores, quanto os alunos. Aí eu não quero garantir que vai ser o Google Forms usado novamente, porque a gente não teve uma reunião para isso. Mas vai ser algum procedimento também tranquilo. Então, isso aí não se preocupe, vai ser tranquilo, não tem estresse não. Uhum. Que mais? Que mais? Pronto. É hoje, eu não vou ficar falando besteira não. Vocês têm dúvida, qualquer coisa pode perguntar. Eu não tenho não, tudo ok, professor. Ótimo. Então, vou encerrar aqui e boa sexta para todo mundo. Obrigada, Paola? professor. Fim de semana. Sim. Tchau, professor. Bom Até fim de mais, semana boa pro noite. senhor. Tchau. Tamo junto. Obrigado, Final de professor. Até semana para logo. todos. Bom final de Cheiro, bom semana fim para de semana. todos. Tchau, tchau. Tchau.